vamos lá. Ai, eu não sei fazer enquadramento. Ai, e meu corretivo tá estourado. Gente como a gente, pra vocês verem que não é porque eu sou linda que eu não sofro, sabe? Tô cortando a minha cabeça no próprio vídeo, tô, mas... fé no pai. Bom, eu espero que o editor consiga me deixar bonita, porque eu tô com uma cara que dormiu o dia inteiro, porque eu talvez tenha dormido o dia inteiro. Risos. Eu quis fazer esse tipo de formato de vídeo, porque tem coisas que eu queria falar e não necessariamente eu queria esperar um show, estar daí em cima do palco e fazendo a estrutura de piada pra vocês. Às vezes posso soltar um gracejo aqui, fazer uma piadoquinha, talvez sim, mas é do meu jeitão. Não é a grande ideia aqui. A minha grande ideia é falar coisas que eu acho e dar opinião. Olha que loucura! Não tem ninguém fazendo isso hoje em dia, gente. Olha que loucura. Não, eu vou ser completamente inovadora. Ou nem dar opinião, só falar coisas que eu acho, que eu penso, que... enfim. Pra quem não me conhece, meu nome é Yandra. Eu tenho 26 anos e eu sou comediante. Eu faço roteiros e eu tenho um trabalho CLT. Basicamente, essa sou eu e é isso que eu faço na minha vida. Tem algumas coisas que eu tava pensando, porque eu fiz aniversário recentemente, sou pisciana. Ai, humilhação. Você é pisciana? Sim. Ah, eu sou pisciana e gosto. Então vai tomar no seu cu. Eu sou trouxa por isso e eu preciso ocupar alguma coisa e vai ser o meu signo. Com o meu aniversário, né, chegando, que eu fiz agora, 26 anos, eu começo a oficialmente me sentir adulta. E isso é estranho, porque assim, cara, eu moro sozinha, vai fazer quase 8 anos, 7 anos. Eu moro sozinha desde 19. 19 menos 26 é 7, né? Perdão também, se eu não sou a rainha da matemática, peço perdão. Se eu não sou, sabe, se eu não sei fazer cálculos, peço perdão. E, enfim, aí eu tô começando a falar, tô mais perto dos 30 do que dos 20. E aí, talvez uma galera de 30, 40, quando eu escute alguém de 26 falar isso, eu falo, ai, mas você tá muito nova, não tem que se preocupar. Mas está me batendo agora uma crise. Por exemplo, eu tô achando que essa câmera tá tremendo e talvez na hora que porém editar me xingue, mas eu não enxergo. Idade ou miopia? Não saberemos. Aí eu bato aqui como se eu fosse uma senhora que não soubesse mexer com a tecnologia, que talvez eu seja, e talvez esteja tremendo, mas enfim. E aí eu começo a pensar e fazer comparações que não deveriam existir, mas eu faço. Se eu tivesse tomado atitudes diferentes da minha vida, como que minha vida estaria hoje? Por exemplo, se lá com 15 anos eu tinha um namoradinho, vamos chamar de namoradinho, que não, nem considero um namoro aquilo não, mas e se eu tivesse tido algo sério e namorado, e hoje talvez eu fosse mãe e fosse casada? Provavelmente não estaria seguindo meu sonho, porque eu comecei a fazer stand-up com 19 anos também. E eu acho que talvez meu marido conservador não deixaria eu falar de sexo no palco. Ah, mas você não vai falar só de sexo no stand-up. Não, mas se eu quisesse falar, eu seria censurada pelo meu próprio marido. Ou, e se eu tivesse ficado no meu primeiro emprego e talvez estivesse ganhando mais hoje, e se eu tivesse seguido o curso que eu fiz na faculdade? Eu fico pensando em vários e se eu já tivesse minha casa própria, se eu já tivesse, enfim, se eu já tivesse um carro, se eu tivesse, quando eu tirei minha carta de fato, aprendido a dirigir. Eu não sei, eu tô numa fase de questionar como a minha vida poderia ter sido diferente, por mais que eu goste dela agora. Mas às vezes eu fico pensando se ela não estaria melhor se o que eu julgo de felicidade não fosse o que eu julgo de felicidade. O quê? Hoje a minha vida é fazer comédia. Hoje a minha vida é fazer stand-up, a minha vida é escrever. Eu amo fazer isso. Eu tenho passado meus dias lutando para viver só disso, para que isso seja de fato a minha renda e isso seja minha profissão. E se eu não tivesse esse sonho, as coisas não seriam muito mais fáceis? Ah, eu quero sonhar em fazer medicina. Com todo respeito a quem faz medicina, com certeza eu não teria capacidade de ser uma médica e salvar uma vida, tá? Só deixando um parêntese.
Mas dentro da minha realidade, é muito difícil também fazer comédia e tentar viver disso. Talvez se eu tivesse escolhido, sei lá, ser engenheira, o meu sonho seria muito mais fácil. E isso é muito errado, você comparar a legitimidade dos sonhos e a dificuldade dos sonhos, porque cada sonho dentro da tua realidade vai ter, né, uma dificuldade. Mas enfim, eu tô nessa brisa de ficar pensando e se... In the beginning, in the beginning. E é louco isso, porque eu fico pensando, caralho, eu já tenho 26 anos e eu não tenho nada, sabe? Nunca namorei, eu não tenho uma casa, eu não tenho nada muito grande pra chamar de meu, sei lá, um terreno em Muriaé. Eu não tenho um terreno em Muriaé. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma profissão CLT. Eu acho que eu ganho até bem pra minha idade. Comparo muito, sei lá, que com a minha idade, minha mãe já tinha minha irmã. Só que talvez a minha mãe não tenha vivido as experiências que eu vivi com a minha idade. Só que a minha mãe, ao mesmo tempo, tinha uma casa na minha idade. Ou tava construindo uma, né? E aí eu penso que pra viver o meu sonho eu tenho que abdicar a mão de outros sonhos. Às vezes nem preciso, por exemplo. Eu já deixei várias vezes o pensamento de eu faço comédia, isso vai ser a minha prioridade, eu não quero namorar, porque isso vai tirar meu foco. E não necessariamente tire, mas eu tenho medo de qualquer outro sonho entrar na frente do sonho da comédia. Eu, às vezes, cogito que eu quero ser mãe, mas eu acho que eu vou ser uma mãe frustrada se eu não tiver realizado o meu grande sonho, que é a comédia. Só que, ao mesmo tempo, às vezes a comédia não... pode ser meu sonho, mas nunca vai ser a minha renda, minha fonte de renda. Talvez eu sempre... por mais que a gente, né, saiba que tem que lutar atrás dos sonhos, e todo aquele discurso, coloca um discurso de coach aqui, uma aspa motivacional da internet. Por mais que a gente saiba que tem que lutar, ir atrás dos sonhos e blá blá blá, às vezes a gente cansa. E se eu ficar lutando por esse sonho e ele nunca acontecer? Dos meus 26 anos, 5 deles tá sendo lutando por isso. 4, vai. Teve um negócio de uma pandemia aí no meio. E é muito doido porque eu tenho 26 anos, só que eu consigo ter 2 profissões. Eu já fiz shows com pessoas que eu admiro muito. A Yandra de 18, jamais imaginaria que a Yandra de 26 tá onde tá. E eu só tenho 26 anos. Enfim, uma crise existencial. Eu acho que é um bom começo pra começar a inaugurar a nova fase desse canal. Você também é frustrado em alguma coisa? Não que eu seja frustrada com o meu sonho, mas às vezes eu sinto que eu nunca vou alcançar ele. Mas você tem essa frustração? Ou você não tem grandes sonhos? Que eu acho incrível. Só que eu tenho amigas, por exemplo, que não tem grandes sonhos e acha que existe um vazio existencial. O porquê que a gente sempre tem que ir atrás de coisas que aparentemente são fora da nossa realidade, né? Eu ficaria muito feliz se você também mostrasse uma vulnerabilidade existencial nos comentários pra eu não me sentir sozinha, tá bom? E pra mostrar que você viu. Deu 9 minutos de vídeo aqui, não sei se editado vai dar, mas se você viu 9 minutos de uma pessoa só tendo uma crise existencial. Eu falei que era pra ser um vídeo engraçadinho, né? E eu quero chorar no final. Eu acho que eu falhei.